Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a discutir os controladores em malha fechada. Vamos ver como isso funciona? Bom pessoal, então você já está familiarizado com um pouquinho de controle de robôs por meio da malha aberta, que foi o que nós fizemos no tópico passado. Mas a gente pode deixar ainda mais interessante esse assunto. Agora nós vamos discutir o controle em malha fechada. Como você se lembra bem, o controle em malha aberta é o controle que a gente dá um comando para o nosso robô, mas não verifica o que ele fez. A gente confia que ele vai fazer aquilo que a gente pediu para ele fazer. Já o controle em malha fechada, ele vai conferir o controle, ele vai conferir as ações do robô para ver se ele realmente está fazendo aquilo. E essas figurinhas que você está vendo são as figurinhas genéricas número 23 de qualquer livro de controle, ou seja, são clássicas. Mas você consegue ver o controle em malha aberta dentro do controle em malha fechada? Sim, o controle em malha aberta está contido dentro do controle em malha fechada. Sabe por quê? Porque o equipamento que a gente vai controlar, malha aberta ou malha fechada, é o mesmo. O que a gente chama de planta ou sistema, ele tem que estar do jeitinho que ele é dentro dos dois tipos de controle. Tudo bem? A única maneira que vai diferir é como nós vamos fazer essa verificação de controle. Tudo bem? E bom, quando você olha a figurinha aí em malha aberta, você vê que ela não tem nada demais. Ela só tem realmente as entradas de controle e as saídas do sistema. Já o controle em malha fechada, ele tem bem mais coisas aqui para a gente discutir. Vamos discutir cada uma dessas coisinhas? Bom, o primeiro que nós vamos discutir é justamente a nossa planta, porque ela é o nosso sistema, na verdade, em malha aberta. Você já enxergou a malha aberta dentro da malha fechada, não é verdade? O que vai acontecer é que a partir de agora nós vamos monitorar as saídas da nossa planta por meio de sensores apropriados que vão poder ler, então, aqueles estados que nós estamos interessados, tudo bem? E esses sensores vão nos contar, eles vão ser a nossa fonte de realimentação, a nossa fonte de informação mesmo, para nós podermos saber se de fato o sistema está fazendo aquilo que nós queríamos. Mas o que é que nós queríamos, afinal? Bom, todo sistema vai ter um objetivo, não é verdade? A esse objetivo nós vamos chamar então de referência. Então a referência, ela é de fato o que nós queremos que aconteça. Justamente o que o sistema deve fazer, onde o robô deve chegar, a velocidade que o motor deve atingir e assim por diante. Então vai ter uma comparação entre a referência, o que nós queremos que o sistema faça, e a saída do sistema, que é o que ele está de fato fazendo no momento atual. E essa comparação é dada então por uma subtração, ou seja, sempre que você faz a diferença de duas coisas, você está fazendo o quê? Uma comparação, não é verdade? E essa comparação nós chamamos de sinal de erro, que vai nos contar de fato o que está acontecendo. Pelo sinal de erro, nós vamos saber se o nosso sistema está indo bem ou não. Por exemplo, se o sinal de erro é alto, seja ele alto no sentido negativo ou alto no sentido positivo, alto em módulo, tudo bem? Isso significa que existe uma grande diferença entre o que nós queríamos, a referência, e o que o sistema está fazendo de fato. Então, o que acontece é que o sistema está bem longe do que ele deveria estar fazendo. Isso é um erro alto. Agora, se o erro está pequenininho, significa que o sistema está muito próximo do que nós queríamos, muito próximo da referência. E a ideia é essa, que o sistema vá para a referência, que ele vá fazer exatamente o que nós queríamos, a referência. Tudo bem? Só que para que o sistema possa ir para a referência, ou seja, para que ele possa atuar de maneira a se corrigir e fazer o que nós queríamos que ele fizesse, tem que haver alguém que gere os comandos apropriados
para que o sistema se movimente na direção correta. Concorda? Ou seja, tem que ter alguém que faça a nossa lei de controle de maneira apropriada. E essa pessoa, né, essa nova entidade, que é o segredo aí da malha fechada, é o controlador. O controlador, então, é quem de fato gera a lei de controle. E nós temos diversos tipos de controladores, tudo bem? Nós vamos ver inclusive alguns aqui nas nossas conversas. Só que, então, o segredo da malha fechada é um bom controlador. E bom, vamos fazer o seguinte, vamos identificar então todos esses bloquinhos para o nosso problema de agora, que é controlar um robô móvel? Bom, e para nós identificarmos cada um desses bloquinhos para o nosso problema de controlar um robô móvel, nós vamos começar, claro, pelo nosso próprio robô móvel. E isso nos remete a uma conversa que tivemos antes. Se lembra que eu te disse que independente de você ter ou não um robô real, você não ia escapar de ter que ter um bom modelo cinemático do seu robô? Ou seja, independente se você tem ou não um robô real aí com você, ainda assim você precisa ter um modelo que represente bem essa sua máquina eletromecânica, esse seu robô. E eu te disse que vários programas que a gente ia desenvolver ao longo aí dos nossos tópicos não iam funcionar se você não tivesse um bom modelo, não é verdade? Pois bem, chegou a hora de nós vermos isso. Nós vamos então calcular os comandos do robô por meio do modelo, e aí esses comandos a gente pode enviar tanto para o modelo quanto para o robô real. A ideia é essa, que o nosso modelo seja a fonte dos cálculos que nós vamos enviar para o nosso robô real. Tudo bem? Então, olhando aí o modelo diferencial, nós vemos que nós temos então essa matriz principal, é ela que faz a decomposição das velocidades, né, no nosso frame inercial. E a outra matriz é a matriz de velocidades, tanto a linear quanto a angular. As velocidades que nós damos para o nosso robô são quem de fato controlam o robô. Na verdade, dependendo das velocidades que nós colocamos aí, nós mudamos completamente o quê? O comportamento do nosso robô. Então, a maneira de nós controlarmos o nosso robô é justamente por meio das velocidades. Então, nós podemos perceber que as velocidades são justamente o quê? Elas são justamente a nossa lei de controle. A saída do nosso robô, é claro, posição. Nós queremos chegar em algum lugar, não é verdade? X, Y, θ. Então, na verdade, a saída do nosso sistema, o nosso robô, é a integração das velocidades. Tudo bem? Então, a saída é posição. Bom, se as saídas do nosso sistema são posições do robô, então o nosso objetivo é chegar em algum lugar, na verdade, algum lugar pré-definido. E esse lugar pré-definido, que é o que nós queremos que aconteça com o robô, vai ser justamente o quê? Vai ser justamente a nossa referência. Então, tendo a posição atual do robô e tendo a posição que nós queremos que ele esteja ou que ele chegue, que é a referência, aí então nós temos o nosso sinal de erro por meio da comparação do quê? Dessas duas coisas. Então, a referência menos a posição atual, né, a saída do sistema, nos dá um sinal de erro. E o sinal de erro aí, como você pode ver, não é, são justamente as diferenças em x, y e θ, não é, do nosso robô com relação à posição que nós queremos que ele esteja. E aí que, se você reparar bem, está o segredo da malha fechada. Porque o erro nos dá as condições atuais do sistema, se ele está indo bem ou se ele está indo mal no sentido de cumprir a missão. Porque dentro do erro, se você reparar bem, tem justamente as duas coisas que nós queremos. A posição que eu quero chegar e a posição onde eu estou atualmente. E é justamente o quê? O erro que vai ser a entrada do nosso controlador, ou seja, o controlador vai ficar sabendo o que está acontecendo por meio do erro. Então, a missão do controlador é o quê? É gerar sinais de controle, gerar uma lei de controle que faça com que o sistema
vá para a referência. Como ele vai saber se isso está dando certo ou errado? Bom, por meio do erro, que é quem está o quê? Quem está entrando no controlador como informação. E aí o nosso controlador precisa fazer o quê? Atuar, no caso aí dos sinais de controle de velocidade linear e angular, de modo a fazer o quê? A fazer o erro diminuir, de preferência ir para zero. Então o nosso controlador precisa ser uma matriz que faça o intercâmbio dessas dimensões. E a única dimensão que consegue cumprir isso é a dimensão 2 por 3, ou seja, ele vai ter 2 linhas e 3 colunas. Ou seja, ele vai ter 6 parâmetros, tudo bem? E seja lá qual for esse controlador, tem muitos controladores, tudo bem? E a gente vai ver alguns. Mas seja lá qual for esse controlador, nós vamos ter que ter esses 6 parâmetros muito bem planejados e regulados. E bom, o que nós temos finalmente é essa configuração. Temos identificado aí tudo o que nós precisamos para construir o nosso sistema em malha fechada. Pois bem, nós chegamos aí no impasse, que é o seguinte. Nós temos que arrumar um controlador que, de toda maneira, seja qual for esse controlador, nós vamos ter que regular aí 6 parâmetros. E regular 6 parâmetros não é exatamente a coisa mais legal do mundo, porque, enfim, inclusive eles podem vir a ser conflitantes entre si. Tá? Então, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida? Bom, pensa nisso, né? Sempre tem, tá? Uma maneira de fazer melhor, uma maneira de tornar a coisa mais fácil, uma maneira de tornar a coisa mais palatável aí para análise, e o jeito que nós vamos dar é fazer uma transformação de variáveis, tudo bem? Isso que nós vamos fazer é um exemplo clássico em robótica, tudo bem? Esse exemplo que nós vamos fazer ele está constando em muitos livros de robótica aí que você vai ver ao longo aí da sua carreira, tá? E, claro, como é um exemplo clássico, nós temos que aprender, né? Para que nós, claro, possamos desenvolver coisas melhores depois. Nós vamos começar pelo clássico, tá? Então nós vamos fazer a transformação do modelo que nós temos do robô até o momento, que é um modelo em malha aberta e cartesiano, em um modelo malha fechada e polar, porque ele vai nos ajudar. Isso daí vai nos ajudar bastante, vai reduzir o número de parâmetros que nós temos que ajustar, que nós temos que regular, tudo bem? Bom, pessoal, imagine que você saiba onde o robô está no momento atual. Você sabe a posição e orientação dele. Você sabe também onde o robô tem que chegar. Você sabe essas duas coisas, onde ele está e onde ele tem que chegar. Esquece os obstáculos por hora, tudo bem? Bom, a partir do momento que você sabe essas duas coisas, aparecem imediatamente o quê? A comparação entre as duas, os erros. A diferença no eixo X, a diferença no eixo Y e a diferença aqui em θ. Tudo bem? Nós temos, então, ΔX, ΔY e Δθ, que são os erros, aí, né, as diferenças entre as duas posições. Lembra? A missão de um controlador é justamente pegar essas diferenças, calcular uma lei de controle para forçar a diminuição dessas diferenças, ou seja, para que esses erros sejam levados a zero. Por exemplo, se ΔX for igual a zero, ΔY for igual a zero e Δθ for igual a zero, só tem um jeito disso acontecer, que é o quê? É o robô estar justamente onde nós queríamos que ele estivesse, não é verdade? E se você reparar bem, olha só, quando a gente faz essa comparação, né, quando a gente faz esses sinais de erro, o que nós fazemos, na verdade, é o seguinte: nós criamos um novo frame no ponto objetivo, tudo bem? Esse frame é o frame do erro, ele é idêntico ao frame do objetivo, tá? O frame do erro e o frame do objetivo passam a ser a mesma coisa, tudo bem? E é isso que o controlador está enxergando, tá? E a grande vantagem de fazermos, claro, essa comparação é colocarmos, então,
o nosso ponto objetivo na origem de um novo sistema, que é o sistema baseado em erros, é que a partir desse momento, o nosso ponto, né, objetivo passa a ser o quê? Ele passa a ser um ponto de equilíbrio desse sistema realimentado. E como você sabe bem, o ponto de equilíbrio é justamente o que nós queremos. O ponto de equilíbrio é aquele ponto que faz o quê? Que faz o sistema ir a zero, tudo bem? E no caso do nosso sistema é o quê? Velocidades de um robô. E quando as velocidades de um robô vão para o ponto de equilíbrio, elas são zero. Ou seja, o que é uma coisa que tem velocidade igual a zero? Um sistema parado. Então, olha só, um ponto de equilíbrio é o ponto que faz as velocidades do nosso sistema zerarem. E se esse ponto de equilíbrio é onde nós queríamos que ele chegasse, ao chegar lá, ele para e não sai mais. Olha que maravilha! E tudo isso, claro, é graças a esse digníssimo senhor aí, respeitabilíssimo senhor, o Alexander Lyapunov, tudo bem? Que em sua tese de doutorado fez aí basicamente 90% de controle que nós usamos até hoje. Então, nós temos que pensar em parâmetros que utilizem os erros para que nós possamos usar esses parâmetros para controlar o nosso robô. Mas bem, quais são os parâmetros então que nós vamos utilizar? Bom, eu já tinha dado um spoiler para você, que é a transformação polar, não é verdade? Então nós já sabemos quais parâmetros são esses. Mas finge por um momento que você não sabia disso, que você não sabia que era a transformação polar, tudo bem? A sua missão agora então é pensar assim, puxa vida, quais são os parâmetros que eu posso calcular que utilizam aí os erros, não é, para que eu possa saber se o robô está indo bem ou está indo mal na missão dele? Bom, o primeiro deles é justamente a distância, não é, entre as duas posições. Nós vamos chamar a distância de uma letrinha grega, nós adoramos usar letrinhas gregas para tudo, não é verdade? Então nós vamos usar a letrinha grega ρ, né, para a distância euclidiana mesmo entre as duas posições. E a distância euclidiana é o quê? Dado por essa equação, que utiliza justamente o quê? Né? Os erros em x e em y. Não é? E se você pensar bem, não é? Se por acaso essa distância vier a diminuir, isso só significa uma coisa, que o robô está chegando cada vez mais próximo do quê? Da posição desejada. Só tem essa opção, na verdade, para a distância diminuir, só pode acontecer o seguinte, o robô está chegando mais próximo, não é isso? Então, o primeiro parâmetro realimentado é a distância. Bom, para nós nos direcionarmos para um determinado ponto, se você reparar bem, nós temos que andar o quê? Em direção a ele, não é verdade? E como é que nós andamos em direção a um determinado ponto? Bom, só tem um jeito, né? Que é alinhando o quê? A nossa frente do robô para ele. Se nós alinharmos a frente do robô com relação ao ponto que nós queremos, basta ir em frente, não é? Que nós chegamos nesse ponto, não é verdade? Então, o próximo parâmetro que nós vamos utilizar é justamente o quê? A diferença angular entre o quê? Entre a frente do robô, não é? E o ponto objetivo. Quando nós alinharmos uma coisa com a outra, basta ir em frente. Para esse ângulo, nós vamos dar, então, uma outra letrinha grega, que é alfa, tudo bem? Normalmente, aí, as primeiras letrinhas gregas a gente usa para ângulos, não é isso? Então, alfa vai ser justamente esse ângulo. Esse ângulo é dado por essa equação, que você pode ver muito bem aí na figura, tá? Então, veja bem, esses dois parâmetros realimentados que nós calculamos até agora, ρ e alfa, eles nos ajudam como? Eles nos ajudam a diminuir a distância entre a posição atual e a posição que nós queremos chegar. Não é verdade? Não é? Porque se nós nos angularmos em direção ao objetivo e andarmos em frente até ele, a distância vai com certeza diminuir. Não é isso? Então esses dois parâmetros servem para quê? Para a gente chegar no ponto, não é, que nós queremos.
tudo bem? Mas não basta chegar no ponto que nós queremos. Nós queremos chegar nesse ponto, não é? Mas com uma determinada o quê? Com uma determinada orientação. Se a orientação correta que nós desejamos é essa, não adianta chegar no ponto com outra orientação. Concorda? Não faz parte da missão isso daí. Então nós temos o quê? Que chegar no ponto, mas também temos que ajustar a nossa orientação para a orientação final desejada. Ela faz parte da missão. Lembra disso? Então nós temos que arrumar mais um parâmetro que agora sim ele visualize, que ele monitore o quê? A diferença angular entre a orientação do robô e a orientação desejada. E esse último parâmetro vai ser justamente este parâmetro beta, esse ângulo beta, que é dado justamente por essa equação que você está vendo, tá? Muito simples, não é verdade? Esses 3 parâmetros agora, então, podem nos ajudar o quê? A cumprir essa missão. E cumprir essa missão é o quê? Chegar num determinado ponto, o robô chega no ponto, com a posição correta e a orientação correta. E veja bem, todos os 3 parâmetros utilizam o quê? Os erros em sua composição. Logo, são 3 parâmetros realimentados. Bom, então os 3 parâmetros escolhidos nos dizem justamente o quê? Como o robô está se movimentando. Só que, se você reparar bem, são na verdade o quê? A transformação polar, não é? Então é a transformação do quê? Do sistema cartesiano para o sistema polar. Consegue ver isso agora? Muito bem, tá aí o spoiler que eu tinha te contado antes. Pois muito bem, nós queremos então monitorar como esses parâmetros se comportam ao longo do tempo. E como eles se comportam significa saber o quê? Saber as velocidades desses parâmetros. E a velocidade de um parâmetro nada mais é que o quê? A sua derivada temporal, ou seja, conforme o tempo está passando, como é que ele se comporta, não é verdade? Então, nós vamos calcular por meio claro, não é? Da regra da cadeia, a derivada, ou seja, as velocidades de cada um desses 3 parâmetros, né? Dessa distância ρ e dos 2 ângulos alfa e beta. Então, bom, tá aí, né? O resultado para ρ, é assim que calcula, tudo bem? Nós temos então, no fundo, essa velocidade. Temos aí o resultado também, né, para alfa e temos o resultado para beta. Mas, enfim, essas daqui, então, são as equações que nós estávamos querendo, as taxas de variação, logo, as velocidades dos 3 parâmetros realimentados. Então, na verdade, o que nós acabamos de construir aqui e agora é o novo modelo do robô, agora em malha fechada. Este modelo na verdade, o outro modelo. Claro, o outro modelo em malha aberta está contido aqui dentro, tudo bem? Da maneira que a gente viu na figura. Só que este novo modelo, ele é um modelo realimentado, tá? Ter um modelo realimentado significa, então, incluir os erros, né? Construir esse modelo a partir dos erros gerados aí pela comparação entre a referência e a saída do sistema. E nós temos, então, finalmente um modelo prontinho para ser usado para controlar o robô. E é justamente este modelo que nós vamos usar, então, a partir de agora, para construir os nossos controladores. Tudo bem? E bom, pessoal, por agora é isso, mas na verdade foi bastante coisa, porque não tem como fazer um bom sistema de controle sem ter um bom sistema em malha fechada. E esse daí é o nosso robô em malha fechada. Claro, não é um modelo polar, mas é um modelo que vai servir para nós controlarmos o nosso robô. E a partir de agora nós podemos começar a desenvolver os controladores em cima desse modelo. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido todos os detalhes aí para nós conseguirmos obter esse modelo. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.